Olá, você está na 7ª temporada da Reconnect. Você sabe por que algumas religiões ainda praticam sacrifício de animais? Saiba agora. Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos. Você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade, para além da religião, aqui na TVC, canal 5.1 HD, afiliada à TV Cultura. Como você sabe, nós somos um programa leve, light e plural que falamos sobre todas as vertentes religiosas possíveis, pelo menos as que chegam aos nossos ouvidos e conhecimentos. Aqui sempre comigo para abrilhantar essa busca constante pelo aprendizado e pela reconexão, ele, meu historiador e TikToker favorito, Roberto Leão. E aí, Roberto? Olá, Bernardo. Olá, galera reconectada. Sejam bem-vindos a mais uma busca pela nossa reconexão espiritual. Mais um tema, 7ª temporada. Um prazer enorme ter vocês aqui conosco. Reforço sempre que estamos em formato híbrido, alguns programas em estúdio, outros gravados virtualmente com pessoas de todo o Brasil, de todo o mundo. E temos projetos aí de gravar com pessoas também de outros planetas e outras atmosferas, outros planos astrais, mas ainda não encontramos como fazê-lo. Não tem tecnologia ainda o suficiente, mas quando tiver, faremos. Roberto, hoje é um tema muito bacana e interessante que a gente queria ter falado há muito tempo. Para isso, daqui a pouco eu reapresento o nosso convidado, que já esteve aqui falando sobre Quimbanda, né? Mas a gente vai falar hoje, Roberto, sobre a prática de sacrifício animal. A gente sabe que polêmico, existe, hein? Polêmico. Alguns livros citam que existe que essa prática data de 8.000 anos antes de Cristo. É praticada, tem citações em rituais bíblicos do Antigo Testamento, nas religiões gregas, rituais védicos dos hindus, né? Maias, incas e em religiões afro-brasileiras. E para brilhantar esse papo, ele, como eu já disse, que já esteve aqui com a gente, ele que é pesquisador, possui especialização e mestrado em ciência da religião pela PUC, especialização em história da África e do negro no Brasil, tendo uma longa história com a tradição religiosa ocidental e africana. Ele que é Tata de Quimbanda, Babalorixá. Tata Mário Filho, muito bem-vindo novamente ao programa Tá Virando Sócio, e que bom. Seja bem-vindo, Tata. Muito obrigado, Roberto, Leonardo, muito obrigado pelo convite e ao programa Reconnect, pelo convite mais uma vez para estarmos juntos, para discutirmos alguns assuntos, como foi apresentado, um assunto polêmico. Vamos tentar abordar esse assunto para que as pessoas consigam compreender os motivos que levam a esse tipo de prática e qual é o objetivo dessa prática. Estou à disposição. Para começar, vamos logo falar sobre o assunto. As pessoas linkam muito a questão do sacrifício animal com religiões de origem africana, de matriz africana. Existe até um pouco de mistura com a questão do racismo religioso. Mas, como o Bernardo citou, outras religiões também praticam ou praticavam esse tipo de sacrifício. Qual o fundamento, por que deuses, seres ditos evoluídos ou pessoas que buscam a evolução praticavam e ainda praticam sacrifício animal? Bom, vamos lá. Há muitas discussões sobre o sacrifício, inclusive há muita gente que fala que não deveria existir, que isso deveria ser coibido, que a legislação não permitiria isso. Então, primeiro eu quero trazer uma informação para todas as pessoas, porque no dia 28 de março de 2019, no julgamento de um parecer com base em uma apelação feita pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, em razão de uma lei que foi feita em 2004, que autorizava a prática do abate religioso ou imolação religiosa, o Ministério Público de lá interpelou o STF, porque tanto a lei estadual como o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul entendeu a lei como constitucional. E aí o MP, o Ministério Público, fez uma interpelação ao STF
se essa lei era constitucional ou não, uma lei que permitiria o abate religioso, a imolação religiosa ou o sacrifício. Entre nós, hoje, que praticamos religiões de matriz africana, tem-se buscado usar o abate religioso ou imolação religiosa, tendo em vista o peso que a palavra sacrifício religioso começou a ter nas mídias. Mas, mesmo assim, a interpelação foi com base no sacrifício feito em terreiros, em específico do Rio Grande do Sul. E aí, o MP interpelou essa lei, se era constitucional ou não. E aí, como eu falei, no dia 28 de março de 2019, o STF fez o julgamento e a votação foi unânime. E aí ficou a seguinte tese que o STF estabeleceu. É constitucional a Lei de Proteção Animal, que é a lei do Rio Grande do Sul, que permitia que o animal fosse sacrificado, a fim de resguardar a liberdade religiosa, permitindo o sacrifício ritual de animais em cultos de religiões de matriz africana. E aí depois coloca as condições, que não maltrate o animal, que não haja uma tortura do animal, enfim, mas que isso, nas tradições afrodiaspóricas, já não acontece porque o animal ele fica na casa, ele é tratado com todo respeito, com toda atenção, mesmo porque é um animal que será utilizado para sacralizar alguma coisa. Então, não cabe mais discussão se pode ou se não pode. O STF foi bem claro, o abate religioso, ele é constitucional. E isso é erga omnes, ou seja, não é só para o Rio Grande do Sul, é para o Brasil inteiro, é uma decisão erga omnes, para todas as pessoas. Então, dessa forma, não há discussão mais legal sobre o assunto. E aí, como foi apresentado, o sacrifício animal ou sacrifício em geral é uma prática que existe desde que o ser humano começou a praticar algo que nós possamos chamar de religioso ou de prática espiritual. Nós vamos ter registros do sacrifício, por exemplo, na Grécia Antiga, Aristóteles, numa publicação de Platão falando sobre Aristóteles, falava que ele, Aristóteles, sacrificava um galo para o seu daimon, ou em latim demon, que era o espírito que o acompanhava. Então, na filosofia grega, antes de Platão, então Aristóteles, e depois dele os demais filósofos gregos, tinham como companheiros um espírito. E eles diziam que esse espírito é que os inspirava em razão dos seus trabalhos de filosofia. Então, muitas ideias que eles tinham nos debates filosóficos, eles vinham das inspirações feitas pelos daimon, que eram esses espíritos que acompanhavam cada um desses filósofos, e que eles recebiam sacrifício de galos. Também nós vamos encontrar o sacrifício na Roma antiga também, que eram feitos no bonum, que eram sacrifícios feitos aos lares. A palavra lar quer dizer o espírito que mora na casa. Então, e o espírito que mora na cidade. Então, tinha os cultos públicos aos espíritos da cidade, quanto os cultos particulares aos espíritos das casas, que eram também, recebiam sacrifícios de oblação, né? Os sacrifícios para agradecer ou pedir algo para os seus lares. E aí, vamos entre os incas, astecas, os maias, os hindus, tanto... Egípcios. Não entendi. Egípcios também praticavam. Egípcios, antes de chegar hoje ao mundo moderno, mas o Egito Antigo também
fazia a prática. E nós, quando nós pensamos em sacrifício, nós temos que entender a origem da palavra. Então, há duas teorias que falam sobre sacrifício. A primeira e a mais famosa é uma frase em latim que é o sacrum officium, que é o trabalho sagrado. Então, uma das teorias é que o meu trabalho sagrado é aquilo que eu estou fazendo. Então, é um trabalho sagrado. A segunda vem também do latim, que é o sacrum faciere, que é tornar algo sagrado ou fazer algo sagrado. Então, essas duas frases dão a palavra sacrifício já no Ocidente. E quando eu vou analisar os motivos que fazem com que eu tenha isso, são vários motivos, mas os dois principais são ou para agradar ou para pedir algo, fazendo uma reverência ao ser que eu estou oferendando de alguma coisa. E o sacrifício, nós estamos abordando o sacrifício animal. Mas se nós pensarmos, quando um cristão, por exemplo, se ele lê o livro de Levíticos, todinho esse livro, que faz parte do Pentateuco, se não me engano, é o segundo livro da Bíblia, depois Gênesis e Levítico, se não me engano, se não me falha a memória. Ele vai dar todas as condições dos sacrifícios que existem, que são feitos para Deus. E o holocausto, que é a queima do animal no fogo, está em Levítico, que o fumo, o cheiro da queima do animal no fogo, é que agradava a Deus. Além disso, também consta do sacrifício que deveria ser feito a Deus, além do animal, que deveria ser um animal inteiro, que não pudesse ser ferido, que estivesse em boas condições de saúde, tem todas as condições que um animal deveria ser sacrificado a Deus em Levítico. Também fala do incenso, fala da bebida, fala da farinha, fala do pão. Então, por exemplo, quem pratica as religiões afro-brasileiras vai encontrar aquilo que ele faz em seu terreiro em Levítico também. Como, por exemplo, a própria imolação, só que o animal não é queimado em holocausto, ele é consumido pela comunidade. Então, nas religiões afro-brasileiras, especialmente, esse sacrifício também é feito para alimentar a comunidade que vai consumir esse animal em comunhão com o orixá que está sendo oferendado. Então, para cada tradição vai ter um motivo para isso. Além do mais, nas tradições afro-brasileiras, existe aquilo que nós chamamos de assentamento. É onde o orixá receberá, seria como se fosse um altar. A palavra iorubá fala-se em ojubó. Ojubó, que é o lugar onde o sacrifício é colocado. A palavra ebó, em iorubá, é uma palavra em iorubá, quer dizer sacrifício também. E aí, onde eu vou colocar isso? Nesse lugar, que é um assentamento do orixá. Para que esse assentamento, o orixá habite, é necessário que haja vida. Então, o sacrifício, o abate religioso, a emulação religiosa é o que dará vida a objetos inanimados, que eu animarei esses objetos por meio do sangue vertido. E depois disso, algumas partes do animal serão também colocados no assentamento que dará vida àquilo onde habitará o axé, porque na tradição que nós seguimos afro-religiosa, o sangue ele tem muita força, muita energia. Na tradição iorubá chama axé, na tradição congo-angola chama ingunzo,
eu não me lembro, Iaché, na tradição do Mas, povo Tato, Xê. deixa eu só perguntar uma coisa para o senhor. O senhor fez uma citação bíblica e a gente compreende que existem muitas coisas na Bíblia que não são mais praticadas. E se a gente pensar também de forma histórica, a gente não pode ser anacrônico, assim, querendo trazer o que era Claro. praticado naquele momento para os dias de hoje. As religiões cristãs em geral, elas não praticam mais o sacrifício. Isso seria uma evolução? Outra pergunta também, dentro dessa pergunta. É necessário mesmo, as religiões de matriz africana, elas não conseguiriam fazer as suas práticas e alcançar os seus objetivos sem a necessidade de sacrificar animais? Eu não posso falar por todas as pessoas, eu vou falar por mim, pela tradição que eu sigo e das pessoas que estão com que eu as sigo. Não posso falar pelas demais pessoas. Mas nas tradições, por elas que falam também sobre isso, essa questão da evolução por si só já é algo racial, é um racismo que existe. Porque não existe darwinismo no mundo espiritual. Essa história de evolução é um darwinismo social, é um darwinismo racista ao extremo, que considera uma prática melhor do que outra porque ela é evoluída, porque é praticada por pessoas que não são mais bárbaras, que são civilizadas, enfim, é um racismo que ainda permanece, que leva à intolerância religiosa. Primeiro, porque não há evolução espiritual nas concepções tradicionais. Essa é uma concepção espírita do século XIX, que vem no bojo do darwinismo social. Então, o darwinismo, com a evolução das espécies, isso influenciou o pensamento ocidental, que as pessoas também evoluiriam e sairiam da barbárie para uma evolução do espírito, da pessoa e assim por diante. Então, práticas que eram feitas antes não são mais aceitáveis em razão da sua barbárie. Isso é um racismo puro, é uma xenofobia extrema. E isso virou constante em vários círculos religiosos, inclusive afro-brasileiros, que também pensam da mesma forma, e a Umbanda, em especial a Umbanda paulista, em especial essa Umbanda, ela é muito caracterizada por essa influência espírita, de que tira qualquer tipo de influência africana. Outros estados também têm essa influência, mas não tanto. O Sudeste é mais influenciado pelo darwinismo espiritual, que não cabe em nossos pensamentos. Quando uma pessoa vai fazer uma prática afrocentrada, ou afrodiaspórica, ou de influência africana, ou de matriz africana, a primeira coisa que ela tem que fazer é se descolonizar ou se decoloniar. Parar de pensar como colonialista, como uma pessoa que é o branco conquistador que acha que ele é superior às demais pessoas por terem a primeira cor da pele. Segundo, os privilégios que existem. Isso aconteceu e acontece até hoje. Continuando com isso, nós precisamos olhar as pessoas por aquilo que elas são. Então, olhar o africano, olhar o praticante e entender o que aquilo para ele funciona, o que para ele é adequado. Não a pessoa de fora dizer para ele o que é adequado para ele. Nós não podemos fazer isso. Nós temos Mas, Tata, que deixa eu te olhar... perguntar uma coisa. O senhor é especialista e tem especialização em mestre, né, em ciências da religião, Ok. e ele é muito estudioso. Eu já acompanho o senhor nas suas redes sociais há algum tempo, já vi, acho que eu não vi todos, estou bem pertinho de acabar a sua biblioteca de vídeos no seu canal do YouTube, inclusive o canal do YouTube do Tata vai estar aqui embaixo dele, aqui, tá? Indicação minha, pessoal, tá? Assistirem lá. O senhor tem conhecimento, como cientista da religião, de outra ou qualquer outra religião, fora das afro-brasileiras, que ainda praticam sacrifício animal? Inúmeras, inúmeras.
Grande parte das pessoas ainda pratica. Então, por exemplo, na Indonésia, que é um país de 99% de pessoas que são muçulmanas, a prática ritualística de abate religioso feito a espíritos das comunidades. Nós pegamos as tradições hindus. Mesmo os brahmanes sacrificam coisas, não necessariamente animais. Os brahmanes não sacrificam animais, mas oferecem inúmeras outras coisas em seu lugar. Os shivaístas hindus sacrificam animais. Outros grupos religiosos hindus também sacrificam animais. Nós temos também o burrianismo, que é uma prática específica dos Montes Altai, que fica próximo da Sibéria, também faz. Os aborígenes da Austrália fazem, os indígenas brasileiros fazem. Os judeus, eu não sei se você pode falar melhor do que eu, Tata, mas os judeus têm um sacrifício. Eu ia chegar lá, eu ia terminar com isso. E, finalmente, todo animal consumido pelo judeu e pelo muçulmano, ele é sacrificado, todo. Então, toda carne consumida por um judeu ou por um muçulmano, ela é, se for judeu, kosher, ou kosher, e para o muçulmano, halal. Então, a carne só pode ser consumida por meio do sacrifício religioso. Tem uma forma específica em que é feito o abate deste animal, que só depois disso ele poderá ser consumido. Então, aí também tem na prática judaica, que continua até hoje, um ritual chamado caparot. Esse ritual ele é feito próximo do Yom Kippur, que é o dia da expiação, em que algumas comunidades judaicas, não são todas, algumas fazem isso, em que se pega aves, galinha ou galo, passa em volta da cabeça da pessoa e sacrifica esse animal em expiação, com base também na Bíblia, quando tem o bode expiatório, que ele é enviado ao deserto como expiação da comunidade. Então, até hoje, isso é praticado em Nova York, por exemplo, que tem uma comunidade judaica gigantesca, isso é feito na rua. E aí todo mundo para ver isso. E quem chega lá, tem uma fila de pessoas, já tem caixas e caixas de aves, e aí ele passa na pessoa, sacrifica e já coloca no lugar para depenar, porque depois esse animal será consumido. Então, até hoje isso acontece. Em Nova York, no coração da América, dos Estados Unidos, isso é praticado. Então, quando eu falo só em África, e é sempre contra o africano que isso é feito, ninguém fala do muçulmano, ninguém fala do judeu, ninguém fala do caparote, que eu falei agora, essa prática, porque é um racismo que está estampado, é sempre em relação às religiões de origem africana. Tata, em relação às religiões de origem africana e puxando mais para a nossa realidade aqui do Brasil, o senhor falou muito bem sobre a questão do conceito de evolução e como isso contribui para o racismo religioso, né? Mas para as pessoas que estão nos assistindo, a manutenção dessas práticas de imolação, de sacrifício animal, o senhor compreende que elas têm muito mais importância na manutenção cultural dessa tradição ou é uma importância magística? E se há importância magística, qual a importância magística do sacrifício? Só um minutinho, Tata, que a gente encerrou o primeiro bloco, a conversa é tão boa que, o primeiro bloco passou assim. Fica aí que o Tata vai responder essa aqui que até eu quero saber. Fica aí, sai daí não. O Mercado Vida Saudável nasceu da ideia de reunir em um único local uma variedade de produtos saudáveis, veganos e sustentáveis, sempre pensando nas pessoas que buscam alimentação de qualidade, além de um bem-estar verdadeiro. Se você é um desses e procura um espaço aconchegante, pet-friendly, com comida gostosa de verdade e produtos ideais para a sua casa, você precisa conhecer o Mercado Vida Saudável. Venha nos visitar e se surpreenda!
de Marias, moda religiosa. Voltamos, você está na Reconect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião. Gostaria de agradecer muito aqui nossos apoiadores culturais, pessoal do Paraíba Burger. Você está aí no seu sofazão da sua casa, domingo à noite, assistindo esse programa, se reconectando com a gente, vai aí no iFood e chama no Paraíba Burger. Pessoal, Topázio Colchões, os melhores colchões, vai estar presente nas melhores lojas de colchões da sua cidade. Erlane Clínica de Beleza, e quem deixa a gente menos feio para vir para cá, né? Pessoal da Cabra da Peste, Barbearia Cabra da Peste, um abração muito especial aqui do Bernardo Roberto. Roberto, antes da gente ir para o intervalo, eu te interrompi como sempre, isso é de praxe, todo mundo aqui já sabe, todo mundo está em casa já sabe que eu faço isso mesmo. Por favor, repita a pergunta aqui do nosso ilustre convidado, Tata Mário Filho, que está falando com a gente hoje sobre imolação animal, sacrifício animal. Então vamos lá, o senhor tinha citado, achei muito pertinente, muito bom também tocar nesse assunto, que essa concepção de evolução espiritual ela contribui muito para o racismo religioso. Aproveitando essa colocação do senhor, eu queria saber se a questão da permanência da prática do sacrifício animal nas religiões de matriz africana, sobretudo aqui no Brasil, ela tem mais importância nessa manutenção da tradição, da cultura, do que realmente da questão magística, ou se realmente há também dentro dessa tradição uma importância magística e qual seria essa importância caso haja. Então, como falei anteriormente, na tradição afro-brasileira especialmente, nós temos 3 correntes, especialmente do candomblé, onde a prática sacrificial ela é mais conhecida, mas nós também temos outras práticas no Brasil, menos conhecidas, menos famosas, como o terecô de Codó, o xambá de Pernambuco, a encantaria do Nordeste. Então, há vários cultos no Brasil que têm uma proximidade maior ou menor com os cultos os cultos de origem africana. Então, sempre nessa concepção, primeiro é a atividade comunitária, que é o dividir o alimento. Na tradição tanto hebraica quanto na tradição islâmica, muito do ensinamento ele é feito enquanto se come, que é uma prática milenar de dividir o alimento que eu consumo, bem como o conhecimento para a comunidade. Então, divide-se o conhecimento e o alimento ao mesmo tempo. Isso é importante para a manutenção da comunidade. Então, no mesmo sentido, o abate religioso, ele entra na alimentação da comunidade. Então, há um efeito comunitário. E efeito magístico, nesse sentido, do mundo moderno, da magia, que não corresponde necessariamente à ideia africana, porque a ideia de magia para o africano não é igual à nossa. A magia lá é medicina. Então, o nome que eu uso em terras Yorubá, por exemplo, para magia é medicina, que é a cura de forma holística dos males do corpo, da alma, da mente. Então, é algo mais holístico. Nesse sentido, também o sacrifício vem para dar vida a algo inanimado. Então, eu só terei vida em algo que eu passo depois de um certo tempo
não adorar, mas que eu passo a olhar aquilo como uma representação no mundo físico de uma divindade, ela é feita por meio disso. E se não for por meio do sacrifício, não haverá vida naquele objeto. Então, por exemplo, eu pego um copo. Esse copo continua sendo copo para sempre. Por mais que eu fale, eu rezo no copo, eu beijo o copo, ele vai ser copo. Não vai modificar em nada. Mas, na tradição, quando eu pego um objeto da natureza que tem algumas características, como uma pedra, uma madeira, ou outro objeto qualquer, e eu sacralizo, que é o sacrum fatiere, que é o tornar sagrado. Então, é por meio disso que eu torno aquilo sagrado. Então, isso tem importância para a comunidade. Então, ela está em volta de algo sagrado. Então, para ela, isso é importante. Não só o dividir o alimento do animal sacrificado, mas do que o sangue vertido nesse material que vai se tornar sagrado, se torna a partir daquele momento. Então, por meio de rezas, por meio de jejuns, por meio de várias coisas que são feitas, e finalmente, como o ápice da cerimônia, o sacrifício, o abate religioso, para dar vida àquilo, e aquilo passa a ser um ponto de força, entre aspas, para ele ficar entendendo um pouco melhor, para que a comunidade se reúna em volta e possa fazer culto, possa fazer a ligação sua com o orixá, com o inquice, com o vodum, com a entidade de Umbanda, aquilo que se buscou com a prática. O senhor falou muito bem, Tata, no primeiro bloco, sobre a Umbanda paulista, né? Que ela tem alguns posicionamentos mais kardecistas, vamos dizer assim, né? Mais espiritualistas, diferentes um pouco, por exemplo, da Umbanda do Nordeste. Sim, sim. Então, hoje, se falar de Umbanda, você falar, eu sou umbandista, acaba não dizendo muita coisa. Diz mais ou menos, dá o norte do que você crê. Mas a Umbanda hoje é tão vasta, tem tantos subsegmentos de Umbanda, que você vê uma casa de Umbanda e uma casa do lado dela, se forem de vertentes ou origens diferentes, ou famílias diferentes, você vê Umbandas totalmente diferentes espalhadas no Brasil, assim como o Candomblé. Eu falei na Umbanda e no Candomblé porque são as duas religiões mais conhecidas ou mais populares que representam a cultura afro-brasileira, né? O Candomblé, todos sabem que realmente pratica a imolação, mas muitos sacerdotes nas redes sociais falam com vigor e categoricamente: na Umbanda não há sacrifício de animais. Como se a Umbanda fosse a Umbanda dele, ou uma Umbanda, né? A Umbanda pratica sacrifício de animais, Tata? E aí voltamos, né? Então até eu indico um livro, deixa eu só pegar para mostrar. Eu indico esse livro, Umbandas, uma história do Brasil, do historiador Luiz Antônio Simas. Eu indico esse livro que ele fala das umbandas, que nós temos diversas umbandas, pensamentos diferentes entre os umbandistas, e que ele especificamente fala da Umbanda no Rio de Janeiro, que é onde realmente ela cria corpo e se expande pelo Brasil afora. Mas se nós compararmos a Umbanda gaúcha com a Umbanda paulista, não tem nada a ver. Se eu pegar a Umbanda nordestina com a Umbanda paulista, também não tem nada a ver. Se eu pegar a Umbanda paulista e a Umbanda carioca, estados que são fronteiriços, existem inúmeras diferenças. Se eu pegar a Umbanda mineira e a Umbanda paulista, que também são estados fronteiriços, tem muita diferença. Por quê? A Umbanda ela vai se amalgamando com diversas outras práticas, porque a Umbanda já nasce do amalgamento. A Umbanda vem já de algo muito amalgamado, que é a macumba carioca, que é fruto de amalgamento de diversas práticas que existiam no Rio de Janeiro, de origem bantu, de origem iorubá, de origem jeje, de origem indígena, e já de origem espírita, o culto dos santos,
dos católicos, tudo isso vai sendo misturado como um caldeirão de peças de carne diferentes. Eu vou fazer uma panelada e aí eu vou becando um monte de coisa e vou fazendo. Aí, em cada estado, a panelada é diferente, igual a feijoada na Bahia. Não é igual a feijoada de São Paulo, ela tem diferenças. E assim vai. Então, os temperos, os ingredientes que eu vou colocando vão ser também de acordo com cada localidade. Quando eu falo a Umbanda não faz sacrifício, por que isso? Porque a tenda Nossa Senhora da Piedade, que é a tenda de Zélio Fernandes de Moraes, que para muitos é a pessoa que criou a Umbanda, e não é a minha opinião, não é a minha opinião, mas ele falava que não se sacrificava animal, em que pese que se fazia a filha do Zélio, numa gravação, disse que sacrificava porco para Ogum, para fazer a feijoada de Ogum. Aí depois eles conversam, não, ela não quis dizer bem isso, ela fala isso. Ah, mas não quis bem dizer que ela mandava matar no açougue, que depois trazia do açougue para fazer na tenda, enfim. E aí, uma outra pessoa, e esse é um paulista, Ronaldo Linares. Esse é a pessoa que trouxe toda essa história de que Zélio era o fundador da Umbanda. Ele proclamou isso a todos os cantos do Brasil, criou uma federação de Umbanda no ABC com esse escopo e tentou, junto aos órgãos federativos de Umbanda, tanto em São Paulo quanto pelo Brasil, de que se colocasse nos estatutos que não se praticava sacrifício animal em qualquer prática de Umbanda. Se sacrificasse, não era Umbanda. Então, as palavras, tanto do Zélio quanto do Ronaldo Linares, se tornaram muito fortes e muitas pessoas passaram a repetir isso. Mas isso ficou muito mais forte no Rio de Janeiro e em São Paulo. Menos no Rio e mais em São Paulo. Então, em São Paulo mesmo, a questão do abate religioso, do sacrifício de animal para a Umbanda é algo tabu. Tabu ao extremo. Mas, Tata, deixa eu lhe perguntar uma coisa. A gente pode colocar hoje no meio desse caldeirão e que não só impacta na Umbanda, mas em diversas religiões, candomblé, Voodoo, enfim, diversas religiões mais tradicionais e com essa tradição mais africana, a gente pode colocar dentro dessa caldeira a questão da internet, das mídias sociais, das pessoas com mais acesso, das pessoas de uma nova geração que está aí com mais interesse nessas religiões. A gente teve uma discussão, a gente fomentou, né, um questionamento no programa passado com o Pai Léo. Um beijo, Pai Léo, foi um programa excelente, está disponível no nosso canal do YouTube, em relação ao perigo do embranquecimento das religiões de matriz africana através de uma geração que está conhecendo, está se apaixonando, está meio que fazendo uma nova forma de lidar, ou realizando uma nova forma de praticar a religião através das redes sociais. O senhor compreende que existe também esse embranquecimento das religiões de matriz africana fomentado pelas redes sociais? Não tenha dúvida disso. Nós sofremos, quando digo nós, as pessoas que tentam manter as tradições, né? Então, por isso que o meu canal se chama Tradição Mário Filho, porque é disso que eu quero tratar, da tradição. Então, não só eu, mas como várias outras pessoas que tentam manter a tradição das suas linhagens espirituais, das famílias espirituais, têm sofrido com essas pessoas que se aproveitam da rede social para terem muitos seguidores e ganharem muito dinheiro. E essas pessoas, infelizmente, estão depondo contra nós, que falam assim, livre-se do jugo do seu sacerdote, que ele não deixa você evoluir, não deixa você crescer, ele impede que você saiba mais, ele não quer te ensinar. Venha aprender comigo pelo meu curso, aprenda a incorporar
pelo celular, porque o celular é a tecnologia que vem de Ogum, e por isso, como é de Ogum, Não sabia, o axé vai informação caminhar nova pelo para mim. celular e vai ajudar você a incorporar na sua casa. Conheça os seus guias e na sua casa, por meio do celular. Eu vou no WhatsApp, vou falar com você pelo WhatsApp e você vai incorporar a sua pombagira, o seu Exu na sua casa confortavelmente. Você não tem que ir até o terreiro, ter que ficar lá 6, 7 meses, 1 ano aprendendo até você incorporar. Então, isso é muito ruim, porque as pessoas se acostumaram com o fast food. Ela acha que vai ligar e vai se conectar com o mundo espiritual como ele liga para pedir uma pizza. Acha que é a mesma coisa. E isso é muito triste, porque nós que tentamos manter isso, temos dificuldades com essas pessoas que acham que tudo é rápido. Entrei no terreiro hoje, eu quero ser iniciado amanhã e depois de amanhã eu já quero ser sacerdote. E aí não tem que ter aprendizado, não tem que ter a experiência de terreiro. E é bom pontuar, Tata, que a religião ela lida com coisas muito sérias, né? Lida com Sim. saúde mental, com saúde física, Claro. tem que ter muita responsabilidade e tem que ter muito contato com o outro para que a coisa seja feita de forma saudável, né? Ou pelo Não tenha menos dúvida. minimamente responsável. Sim, claro. Tata, alguns sacerdotes, inclusive durante sua fala, o senhor falou que a carne do animal que está sendo sacrificado serve de alimento para a comunidade e tudo mais. Mas algumas religiões afro-brasileiras, inclusive, eles não, em situações específicas, não utilizam da carne do animal, somente do sangue. O senhor tem conhecimento disso? Se sim, por quê? Aí, sim, existem alguns rituais, eu não sei por que eles surgiram, eu não sei como que se deu isso. Então, vejam, algumas práticas de limpeza espiritual que as pessoas falam, em que se passa um animal na pessoa, sacrifica e coloca o animal numa encruzilhada ou numa mata. Realmente eu não sei em que momento que isso acontece. E isso influenciou muitos comportamentos de vários sacerdotes, seja de candomblé, seja de umbanda, que repetem isso, como eu falei do caparote. O caparote é a mesma coisa, passa, as pessoas lá não vão comer esse frango, essa galinha. Ele vai ser depenado e colocado no mercado para vender. Ele não tem um fundo comunitário, mas eu não sei dizer quando que isso aconteceu, que o animal, ele, ao ser passado na pessoa, ele tiraria as negatividades da pessoa, ele então seria o depósito das coisas ruins que a pessoa tinha, e que esse animal não seria consumido, porque ao consumi-lo, eu estaria comendo energia ruim que foi tirada daquela pessoa. Realmente eu não sei quando que isso foi colocado, porque em nenhuma tradição africana o animal é desprezado assim, em nenhuma delas. O animal, mesmo que se faça isso, o sentido não é de limpeza, e sim do equilíbrio do axé, do ofertante, esse é o sentido, o axé, o inguso do axé, depende de qual povo que está falando, mas é do equilíbrio energético da pessoa. Porque falta a ela a axé, e isso, passar grãos, passar alguns tipos de comida pelo corpo, e o animal também, é para repor o axé que nela está faltando. Mas eu não sei em qual momento que o repositor de axé virou o retirador de energia ruim. Eu não sei quando aconteceu isso. Não sei explicar por que essa ideia se tornou algo tão comum na ideia dos terreiros de origem africana, que não tinham essa prática anteriormente e passam a ter. Não sei como isso acontece. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, voltando para, assim, focando um pouco mais na ritualística. É uma pergunta recorrente, a gente sempre vê aí as pessoas fazendo quando se fala de sacrifício animal, de imolação animal. Existem animais de 2 patas e 4 patas. Qual a diferença disso
da ritualística? Existe uma diferença? Cada um desses animais terá um papel específico, mas isso só será apontado por meio do jogo de búzios, do oráculo que vai mostrar para o sacerdote, sacerdotisa, para quem faz a consulta oracular, qual animal será utilizado ou não. Não há uma fórmula pronta. Muitas pessoas escrevem livros, porque é um bode, 2 cabras. Não, não é isso. Tudo será consultado por meio do oráculo, que vai, porque o ori da pessoa, o orixá, na tradição que eu sigo, o orixá que nós temos, que habita em nós, que é o nosso ori, ele é o que conversa com o sacerdote durante a consulta. E é o ori que vai falar o que a pessoa precisa. E às vezes nem precisa de sacrifício animal. Às vezes só basta água, gin, obi, que é uma noz, a noz de cola, uma comida chamada ecó, que é o acaçá, em português, que é um bolinho feito de farinha de milho, acarajé. Então, só esses elementos, não precisa nem sacrificar animal, porque a pessoa não precisa disso para ela. E aí também tem a outra questão, uma festividade anual em homenagem a um orixá, um inquice ou vodum, a mesma coisa, o sacerdote vai lá, vai jogar, perguntando para o orixá o que ele gostaria de receber na sua festa. E aí também a mesma coisa, vai apontar o que é necessário para a festividade e para aquilo que a comunidade necessita, porque esse orixá atenderá, orixá em que esse vodú atenderá toda a comunidade que está em torno dele. Uma pergunta, Tata, que é recorrente, que eu vejo algumas opiniões divergentes nas redes sociais, são, durante uma oferenda, seja com animal, com imolação de animal ou não, essa oferenda é para a entidade, serve para a entidade ou aquele orixá vai utilizar do néctar energético dessa oferenda em benefício de quem a oferendou. Ou seja, alguns sacerdotes dizem que a oferenda é para o orixá, ou seja, o orixá, até tem um termo, né? O orixá está comendo. E outras vertentes dizem que aquela oferenda é utilizada, o néctar daquela oferenda é utilizada pelo orixá em benefício de quem a oferendou. Então, qual é a sua opinião em relação a isso? Isso vem bem ao encontro do mundo ocidental capitalista da troca. E aí isso invade também os terreiros. Nós vivemos no mundo ocidental e as práticas ocidentais de troca, eu dou, eu recebo. Isso é muito claro e isso invadiu, não é uma crítica, porque nós vivemos num contexto ocidental da troca. Eu dou, eu recebo. Não há almoço de graça. Todos esses ditados, nós também passamos com eles no Brasil. Então eu ofereço para o orixá. Se eu oferecer um elefante, eu vou ter de volta muito axé. É igual o ritual da Igreja Universal, que eu dou uma casa para receber 2, que eu dou um carro para receber 3. Então, é a mesma ideia que eu acabo tendo em razão da nossa questão ocidental, que nós somos ocidentais. Por mais que a gente tente romper com esses ditames, com essas práticas, é muito difícil. E, logicamente, você vai encontrar quem responda que eu oferecendo para o orixá, eu vou receber de volta alguma coisa dele. Na tradição mesmo, isso é o que eu faço quando eu trago algo para o orixá. Na verdade, quem precisa daquilo sou eu, não o orixá. Então, o orixá pegará aquilo que eu estou ofertando, a energia que aquilo produz, a minha reza, porque muita gente também não entende que toda oferenda é acompanhada de libações, de frases, que na língua iorubá chama de ofó. Então, aqui a gente até fala a seguinte frase: axé orixá é numi. Quer dizer que o axé do orixá
está na minha boca. Se eu faço a oferenda, mas não falo nada, essa oferenda não tem nenhum sentido. Ela não existiu. Então, eu tenho que falar, eu tenho que dizer aquilo para o que eu estou fazendo, fazer todas as libações, fazer todas as orações, as rezas, para que isso tenha algum resultado. Então, eu movimento o axé, eu movimento o axé, o engunze, eu movimento isso, que o orixá vai utilizar tudo isso para o meu benefício, porque eu preciso daquilo para a minha vida, que o orixá não tem como tirar a energia de si mesmo e dar para mim. Então é necessário que eu traga para ele algo para que ele possa usar e reverter aquele meu benefício. Isso é a forma como, na tradição africana, no geral, ele é visto. Em alguns terreiros no Brasil, você vai encontrar isso, mas muitos vão dizer que é a troca. Quase que é a troca. Barganha, né? É isso aí. Chegamos ao final. Foi rapidão. Foi tão rápido que geralmente o Roberto é que fala. Estamos nas últimas perguntas. Hoje ele não falou, esperei ele falar. Ele estava tão prestando Nem atenção percebi. nas palavras do Tata. Muito bom o papo, muito bom o papo. Nos reconectamos, Roberto. Nos reconectamos. Como sempre, as duas entrevistas com o Tata Mário Filho sempre ficam com o gostinho de quero mais, né? Então, que é vocês estão em casa, queiram mais, peçam nas redes sociais, que vai que a gente convida, ele aceita, né? Vai que ele aceita. Não, vai que dá certo. Vai que dá certo. Mário, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Sei que você é muito ocupado, tem muitos afazeres. Muito obrigado por ter pego o tempinho do senhor para estar aqui falando com a gente, entrando na casa das pessoas junto com a gente para ajudar nessa busca pela reconexão espiritual de cada um. Então, muito obrigado aí pelo seu tempo, tá? Eu que agradeço sempre o convite e o carinho, tanto de vocês dois quanto da Reconnect, que, como você falou, faz um estudo sobre a pessoa para chamá-la, para ver se realmente a pessoa tem algo a contribuir. Então, eu fico lisonjeado de eu ser visto como uma pessoa que possa contribuir com o programa e estou sempre à disposição para o que precisarem. Um grande abraço a todos. Tem a questão da honra também de falar com a gente, né? Que eu sei que também contribui. Claro, sem dúvida nenhuma. A honra é toda minha. Muito obrigado, é isso. Tata Mário Filho. Obrigado, Roberto. Obrigado a você que está em casa, que esteve com a gente aqui até agora, no seu domingão, se reconectando com a gente. Muito obrigado, sua audiência nos honra e até o próximo domingo.